feita, um pastor resolveu fazer um culto grande, um culto especial, um culto de agradecimento, um culto que ele convidaria muitas pessoas para participar. E resolveu enviar muitas cartas e convidar bastante pessoas para aquele culto especial. Quando chegou o dia do culto, muitas pessoas foram ali fazer presença, né, para aquele pastor querido, que era um pastor muito querido, e as pessoas foram. No meio das pessoas tinha uma jovem. E o pastor percebeu que começou a chegar alguns bilhetinhos em cima do altar. Ele leu o primeiro bilhete, a jovem tinha escrito no primeiro bilhete: Pastor, eu quero uma oportunidade. O pastor deixou o bilhetinho de lado porque havia muitas pessoas para dar oportunidade, pessoas que ele tinha convidado para aquele culto especial. A jovem então vê que o pastor não chama ela dá o segundo bilhetinho. E ele escreve de novo: Pastor, eu quero uma oportunidade. O pastor recebe o bilhetinho no altar, coloca de lado e ele continua dando as oportunidades. Então ela, mais uma vez, escreve um bilhetinho: Pastor, eu quero uma oportunidade. E o culto vai indo, chega a hora da pregação. Finaliza o culto, tinha muita gente para dar oportunidade. O pastor achou por bem de não dar oportunidade para aquela jovem naquela noite, até porque esta jovem era membro daquele ministério e ela voltaria outro dia. E aquelas pessoas convidadas não voltariam mais, estavam ali por causa de um culto especial. Pois bem, finalizou o culto, o pastor atendeu as pessoas, como todo pastor faz no final do culto, né? Vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai dar paz ao Senhor, e aquela jovem ficou ali. Quando o pastor, então, ele termina de conversar com os irmãos vão para casa, ficam apenas algumas pessoas, muito pouquinhas. Aquela jovem vai até o pastor e ela diz: Pastor, eu estou muito triste com o Senhor. E ele pergunta para a jovem: por que você está triste? Ela diz: estou muito triste, porque eu mandei um monte de bilhetinhos, bastante bilhetinhos para cima do altar, pedindo uma oportunidade para louvar, e o Senhor não me chamou, não me deu oportunidade. Então o pastor, ele então procura explicar para ela, ele tenta explicar, né, que o culto era um culto diferente, onde havia muitos convidados e o tempo não daria para dar oportunidade para todos, ultrapassaria muito o tempo. Então ele deixou ela para um outro dia porque sabia que ela voltaria, ela era membro daquela igreja, ela voltaria em outro culto, então ela poderia louvar. Ela disse, com os olhos tristes, olhando para o pastor, que mesmo assim, ele se explicando, ela estava muito triste com ele por não ter louvado naquele culto. Então o pastor tem uma ideia. Ele vai lá, pega o microfone e chama a jovem. E diz para ela: Filha, você não vai triste embora com o pastor. Viu? Você não vai entristecido, o pastor não vai deixar você ir triste embora. Está aqui o microfone, você está com a oportunidade para louvar. Aquela jovem olha espantada para o pastor e diz: Pastor, agora eu não posso louvar, não dá para louvar agora. Ele diz: Por que não dá para louvar? Você está com o microfone e com a oportunidade. Ela vira para ele e diz: Agora não tem mais ninguém na igreja. O que eu aprendo essa ilustração, com essa história? Não sei se eu ouvi essa história, não sei se é verídica, se é apenas uma ilustração, mas eu queria passar para você. Eu vou te contar uma história que eu sei que é verídica e que é verdadeiramente verdade. Paulo e Silas saem para fazer a obra do Senhor por causa de uma libertação. Ele ora por uma vida, aquela vida é liberta. Então agora ele está preso por fazer a obra de Deus. Paulo e Silas, eles estão agora aprisionados, mas eles começam a louvar de dentro da cadeia. A Bíblia diz que Deus faz um milagre e liberta Paulo e Silas, que estão agora presos, mas estão adorando. Não importa o lugar que você esteja, ou se você não está com a oportunidade. Tem muitas pessoas porque não recebem a oportunidade de sair triste da igreja, quando não devia ser assim. Você vai para um culto para prestar um culto ao Senhor, independente se você tem a oportunidade, se você foi para o altar,
independente do lugar, você adora o Senhor. Você pode adorar o Senhor em casa, você pode adorar o Senhor lavando roupa, lavando louça, no trabalho, e o Senhor vai receber da mesma maneira a sua adoração. Aquela jovem queria louvar para todos verem que ela louvava bem, para todos enxergarem que ela sabia cantar. Mas será que ela estava com o coração voltado em realmente adorar a Deus, em realmente prestar um culto de adoração? Nós temos, olha, eu estou falando, conversando e o meu cachorrinho Léo tá ali, mexendo, tá balançando a câmera. Mas vamos continuar, né, Léo? Mas é assim, é o que eu queria passar para você nesta noite, para que você possa adorar o Senhor verdadeiramente. Analise. Será que você já saiu de algum culto triste, chateado, porque não teve oportunidade? E você até mesmo dizer que aquele culto para você, o culto estava frio, o culto não foi um culto legal, não gostei do culto porque não teve uma oportunidade. O culto é para Deus, o culto é para o Senhor. Nós temos que prestar o culto. No momento que chegamos na casa de Deus, já estamos prestando um culto a Ele. Nós temos que prestar esse culto ao Senhor, independente de oportunidade. Então não fique triste quando você for numa igreja ou você for convidada para um culto e não dá tempo de você ter aquela oportunidade que você queria. O importante é que você foi, adorou, que você foi e reverenciou aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai se fazer presente, vai receber a sua adoração. Amém, Jesus? Que nós possamos rever a nossa vida, rever as nossas ideias do que é um culto ao Senhor. Não é verdade? E é lindo quando a gente entende isso. Aquela jovem, eu tenho certeza, se essa história realmente for uma história verídica, né? Para mim é uma ilustração, eu ouvi como uma ilustração e estou passando para você. Se realmente aconteceu, ela deve ter aprendido a lição que adorar a Deus não é só quando pegamos o microfone, não é só quando nos apresentamos lá na frente de um altar ou no qualquer lugar ou num show, não, né? Porque hoje tem os shows gospel que as pessoas, os cantores, não é verdade? Não é só assim que adoramos ao Senhor, mas nas mínimas coisas nós adoramos ao Senhor na nossa vida. Adoramos ao Senhor quando somos obedientes, estamos adorando a Deus. Quando nós acreditamos na palavra, estamos adorando ao Senhor. Quando nossa vida está na presença de Deus, como Deus Ele requer que esteja, estamos adorando a Ele. Quando abrimos a nossa boca, aleluia, para falar de Deus, para glorificar a Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Olha, e se não tiver oportunidade, não fica triste, não. Você está indo na igreja é para adorar a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.